Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam aproveitando nossos estudos. Nós estamos aqui hoje com Números, capítulo 12, mais uma murmuração, dessa vez não do povo coletivo, mas de uma ou duas pessoas, no caso Arão e Midian. Eu vou pedir a você, para você não se esquecer, se você gosta do meu trabalho, se você acompanha meus estudos, que você não esqueça de apertar esse sinalzinho do like, porque você me ajuda muito fazendo isso, motiva o Facebook, impulsiona as visualizações, o Facebook abre alcance quando existem likes. Normalmente as pessoas, vamos supor, de 200 que assistem, 20 deixam like, nem 10%, às vezes 12, 13 pessoas. Então, gente, isso é muito importante, tá bom? E não custa nada, aperta o dedinho aí que não cai o dedinho não, tá bom? Um abraço. Hoje, então, a murmuração era de Arão e Midian contra o Moisés. Coisa difícil, coisa dura, coisa que você tem que evitar. É de você falar contra o ungido do Senhor. Você falar contra seu pastor, contra a sua liderança, contra as pessoas que estão numa posição, num cargo de liderança, ainda que você não concorde com eles, mas você tem que tomar muito cuidado para você falar contra o ungido do Senhor, porque o Senhor não se agrada. Ele vai corrigir o ungido dele do jeito dele, na hora dele. Você não tem que se intrometer e você não tem que ficar cutucando, ficar criticando, ficar falando para as outras pessoas, porque isso não alegra o coração do Senhor. Então o capítulo conta sobre a crítica que Miriam e Arão fizeram contra Moisés, porque ele se casou com uma mulher etíope. Então, além disso, nós vemos aqui uma pontinha de ciúmes, né? Porque eles falavam assim, por que Deus fala só com ele e não falava com eles? Era uma perguntinha assim que mostrava um certo ciúmes. A pessoa vê a outra numa posição mais privilegiada, mais abençoada com o Senhor, e isso cai no coração dela como uma bomba. Isso tem que ser evitado no seu coração. Você tem um lugar especial no coração de Deus. Você é especial para o Senhor. Então não se compare com outras pessoas. Não deseje o lugar de outras pessoas. Não critique as pessoas que estão numa posição acima da sua, porque isso não alegra o coração do Senhor. Essa invejinha santa, vamos dizer assim, ela não é saudável, porque toda autoridade é instituída pelo Senhor. E só Ele pode dar e só Ele pode tirar. E você é um daqueles que Deus colocou como líder na sua igreja? Então, glória a Deus por isso. Se Ele ainda não te colocou, não inveje, não critique aqueles que estão numa posição privilegiada. Moisés, que como diz a palavra, era muito manso, assim como Jesus, e Moisés também era uma pessoa muito mansa. Ele não se importa, ele não ligou para o que eles falaram. Mas adivinha quem se importou? O Senhor. Ele tomou as dores de Moisés, ele pegou aquela causa para ele e falou, não vai ficar assim. O próprio Deus toma as dores de Moisés e ele chama os três, chama os três. Vem cá, na porta da congregação, lá na porta do tabernáculo, e lá por meio da coluna de nuvem, Deus falou para eles da importância de Moisés, dizendo assim, olha, aos profetas eu me revelo por visões e em sonhos, mas com esse meu servo aqui, com Moisés, eu falo face a face. Oh, glória! Claramente, sem enigmas. Versículo 8. Por que vocês não temeram criticar o meu servo? Tema e trema. E na mesma hora a ira de Deus se acendeu contra eles e Miriam ficou imediatamente leprosa. Arão então se volta a Moisés e implora perdão. A hora que ele viu o que aconteceu com a Miriam, ele falou assim, meu Deus, vamos consertar isso aqui. Ele se ajoelha e implora perdão e misericórdia por ela. Versículos 11 e 12. E Moisés, tendo sido ofendido, humilhado por eles, ainda assim intercede por ele. E por eles, pelos dois. Veja a diferença, né, de um homem humilhado, que era um assassino, como o Moisés havia sido, hoje totalmente transformado, totalmente manso, totalmente humilde, totalmente rendido aos pés do Senhor,
tendo o mesmo caráter e a mesma atitude de Cristo Jesus, que não levou em conta as nossas ofensas e pecados, intercedeu por nós junto ao Pai. Louvado seja o Senhor por isso, né? Veja como propósito, o próprio Deus julgou a causa de Moisés, como ele julga as nossas causas, por causa da intercessão de um justo. Muitos são perdoados. Êxodo 14:14 diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Você tem conseguido descansar nas promessas do Senhor? Você tem aprendido a confiar no Senhor como Moisés aprendeu? Pois é importante você aprender isso depressa, porque isso evita muitos males e muitas dores na sua vida. Nossa intimidade com Deus nos faz saber que Ele é quem luta por nós, é Ele que faz justiça por nós nessa terra. Você não precisa querer se vingar de ninguém, você não precisa ficar dolorido, você não precisa invejar ninguém, você só precisa entregar tudo aos pés do Senhor. Deixa que Ele julgue, dele é a justiça, Ele faz a justiça. Se você coloca a sua mão, tenta interferir, Ele fala, tá bom, então faz do seu jeito, se vinga aí do jeito que você quer. Aí você vai ter um problema, você com o Senhor. Mas quando você entrega para Ele, o problema passa a ser dele, né? E o Senhor então responde a Moisés. Se o pai dela tivesse cuspido no rosto, quando Moisés tenta interceder por Miriam, ele com o coração cheio de amor e compaixão, ele intercede por ela. E o Senhor responde, se ela tivesse cuspido no rosto do pai, ela não estaria envergonhada? Pois então que ela fique 7 dias isolada, fora do acampamento. Depois ela pode ser trazida de volta. Ainda o Senhor deu uma reduzida no castigo dela. Tudo bem, ela vai ficar leprosa, mas só 7 dias ela vai se apartar. Põe ela lá no cantinho do castigo. Você já ficou no cantinho do castigo por ter feito alguma coisa errada quando criança? Então, Deus colocou a Miriam lá de castigo para que ela aprendesse a não mais falar contra o ungido de Deus. Você então, antes de falar, pensa muito bem para você não ir para o cantinho do castigo. Muitos não têm esse temor. Muitos acusam, apontam seus líderes, falam mal, criticam. Não, porque ele faz isso mesmo, eu vi, eu sei. Cuidado, hein? Se nós desejamos ser amados pelo Pai e desejamos não ser punidos pelo Senhor, temos que reconhecer, temos que nos submeter às autoridades. E como eu disse, as autoridades foram postas na terra pelo próprio Deus. Amém? Então não façamos como Arão e Miriam, que não desagrademos ao Senhor e assim nós vamos ter que experimentar e passar pelo castigo, pela punição, que nunca é muito bom, né? Que o espírito de obediência caia sobre a vida de vocês, espírito de obediência, de temor, de respeito, de reverência, de amor ao próximo, reconhecendo que todos nós temos defeitos, todos nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor. E não é você criticando, apontando o dedo que o problema do outro vai se resolver. Coloque ele na presença do Senhor, interceda por ele, como ele também intercede pela sua vida, mesmo você tendo defeitos. Amém? Tudo está sobre Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A nossa cura, o nosso amor, tudo que nós podemos, nós temos que entregar aos pés do Senhor. A vida das pessoas que nos ofendem, que nos humilham, que nos causam mal, que até às vezes nós não concordamos com ela. Mas se ela é uma ungida, um ungido de Deus, é melhor você tomar cuidado antes de apontar o seu dedo. Toda a honra e toda a glória, então, sejam dadas ao Senhor, hoje e para todos sempre. Amém? Eu espero que vocês gostem, que vocês leiam de novo esse capítulo, meditem sobre ele, porque é um capítulo muito importante que mostra para nós o zelo do Senhor pelos escolhidos e o cuidado que nós temos que ter antes de apontarmos o dedo para qualquer um deles. Um abraço e fiquem abençoados na paz do Senhor. Amém? Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre.